Olá, amigos que acompanham o Ambiente e Construção todos os sábados aqui pela Band. Hoje o programa vai tratar de um tema que é preocupante para muita gente, principalmente nesse período chuvoso. Áreas de risco, ocupações irregulares e deslizamento de terra. Isto e ainda as reportagens da TV CREA Minas. O Ambiente e Construção está começando e conta com a sua companhia. Eu gosto da Docto porque é uma rede que tem várias faculdades, várias unidades no país inteiro. E descobri que ela tinha o centro de engenharia, o que eu sempre quis fazer. Após uma pesquisa, eu constatei que a Docto tem percentuais excelentes de aprovação na ordem. Depois você entra numa rede de ensino superior, a cabeça abre, muda muita coisa, né? Nós da Docton queremos ser o parceiro ideal em sua formação. Entre em nosso site, fique por dentro de tudo e se inscreva no vestibular. Meu sucesso começa aqui. Você imagina a preocupação de quem vive em uma área de risco? Gente que dorme, ou melhor, não dormem, pensando no que pode acontecer quando a chuva cair um pouco mais forte. São construções irregulares, em áreas de risco, sem nenhuma infraestrutura. A combinação perfeita para a possibilidade de um desastre. Para falar do assunto, buscamos ajuda na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde é realizado um trabalho em parceria com a Defesa Civil do município em busca de minimizar os problemas com deslizamento de encostas, oferecendo soluções, inclusive com projetos de obtenção de recursos para a execução de obras de infraestrutura essenciais para a vida das pessoas que não tiveram muita escolha e acabaram por construir em uma área de risco. E este não é o problema específico de Juiz de Fora e se repete em todo o estado. Aqui em Timóteo, tivemos com famílias que todos os anos saíam de casa no período chuvoso. No momento de muita chuva, barranco cair, a gente tem que sair de casa. E quando chovia, tinha que sair. Se não sair, costuma acontecer alguma coisa a mais. Aí, a gente era obrigado a sair de casa. Todo ano. Foram realizadas obras de contenção no local para oferecer mais segurança para as famílias que vivem no bairro Macucos. De volta ao campus da UFJF, na Zona da Mata, agora para entendermos os desafios da engenharia nestes casos, buscando soluções através de estudos técnicos e observando as condições climáticas como fator determinante para a estrutura do terreno. Ao longo do ano, ao longo das estações do ano, nós temos variações nas condições do solo em campo. Então, quando o período está seco, o solo apresenta no campo uma condição de estabilidade, uma condição de resistência que garante a ele, que não haja escorregamento. Quando entra um período de chuva de maior pluviosidade, você tem entrada de água no solo. Com isso, você tem uma combinação de fatores, que é aumento da massa do solo, queda de resistência, que podem deflagrar um processo de escorregamento. Grande desafio da área de engenharia, né? Trabalhar tecnicamente essas áreas de ocupação que vão demandar uma série de questões técnicas relacionadas à segurança desses moradores, né? As cidades que apresentam topografia acidentada, como é comum em boa parte do estado de Minas Gerais, essa nossa região aqui da Zona da Mata Mineira, nós nos deparamos com inúmeros problemas em relação a essa ocupação. E nós temos aí ferramentas para trabalhar com isso. Uma delas é fazer coleta de amostras em campo, trazer para o laboratório, fazemos ensaios com equipamento como esse que vocês estão vendo aqui, obtenção de parâmetros e a partir dessa obtenção utilizar modelos para que a gente possa prever e até em alguns casos antecipar um provável escorregamento e com isso minimizar aí desastres. O professor da Universidade Federal fala do trabalho executado pela UFJF em parceria com o município, desde o levantamento geográfico da cidade até a elaboração de projetos técnicos como soluções para algumas áreas. Então, nós partimos de uma base desenvolvida pelo município, a Defesa Civil de Juiz de Fora,
E nós aqui fizemos algumas simulações e tivemos também uma experiência de identificar áreas que estão em obras, que estão recebendo obras, para verificar como ajustar melhor essa identificação da área que realmente tem maior risco. Para concluir os projetos, foi necessário um trabalho de geoprocessamento em todo o território de Juiz de Fora, feito através de recursos avançados de tecnologia da informação, aliado a imagens de satélites, que proporcionam a elaboração de mapas detalhados de todas as regiões da cidade. Então, a gente pegou essa região de Juiz de Fora toda, essa aqui é Juiz de Fora toda, a gente separou essa região da Zona Leste, né? Esses são os bairros que compõem a Zona Leste. Com esses dados da Zona Leste, a gente traçou vários gráficos, por exemplo, esse aqui é o geomorfológico simplificado, que pega a parte de espigão, de encosta, são as feições geomorfológicas do terreno. Com ele, junto com o levantamento prévio da Defesa Civil, a gente pegou o mapa de risco e conseguiu projetar ele em 3D, para saber onde se localizam cada categoria de risco no tridimensional, que fica mais fácil a visualização. Estes dados, além de servirem para a elaboração dos projetos, ainda são disponibilizados para o município. O mapeamento de risco ele é importante porque ele é uma ferramenta interessante de gestão do município, né? Todo município, né, ele deve ter esse instrumento, né? Por quê? Primeiro, ele interfere, ele envolve, né, com a comunidade também. Então, é como se fosse uma radiografia de risco do município. O professor mostra ainda como a divisão do território em partes facilitou o trabalho de levantamento, permitindo ver de muito perto as condições de cada área. Aqui a gente tem um mapeamento de todo o município, de toda a região urbana, que foram identificadas as áreas principais, e a partir dessa identificação geral, a gente pode trabalhar esse estudo em recortes, como você comentou. Então aqui nós podemos estar detalhando melhor, identificando características particulares, que a gente não consegue ver talvez naquele mapa geral, mas a partir daquele geral a gente tem que então identificar trechos de área que vão merecer um estudo mais detalhado. O professor da Federal levou a nossa equipe a uma área que foi palco de uma tragédia em 2008, no bairro Santa Teresa, em Juiz de Fora. Na oportunidade, foram 13 famílias desalojadas. Ele explica ainda que mesmo com a obra de contenção, o local não pode ser mais povoado. Toda essa área aqui, em 2008, ela sofreu uma movimentação que culminou com o desabamento de várias casas, né? Então, no final, nós tivemos que ter um processo de desenvolvimento de um projeto de engenharia para fazer a contenção da área e que também não resolve o problema como um todo, porque a comunidade não pôde novamente voltar a ocupar esses seus terrenos, né? E teve que definitivamente deixar o local que viveram por tantos anos. Em Timóteo, aqui no Vale do Aço, antes de acontecer o desastre, a prefeitura realizou obras de contenção de pequeno porte, muros individuais que protegem as residências do deslocamento de terra. O bairro Macucos é uma região de topografia acidentada e alvo de construções desordenadas. As moradias foram construídas umas sobre as outras e um barranco de pelo menos 500 metros de altura. Veja o que o professor da UFJF fala sobre as ocupações irregulares e suas consequências para o solo. Com o passar do tempo, as pessoas vão ocupando todos os espaços disponíveis e a dinâmica é que eles vão alterando a situação do terreno, né? Vão surgindo novas escavações, adaptações da geometria, acúmulos de águas que antes não tinham e passam a ter. Essas águas vão infiltrar no solo de uma forma localizada. Então todo esse contexto do acúmulo de pessoas, né, ao longo dos anos, vai havendo um agravamento em que vai tendo maior risco de ter ali um problema de escorregamento, de instabilidade do conjunto. Depois do intervalo, nós vamos mostrar a importância do engenheiro antes mesmo de iniciar uma edificação e como a população carente pode ter acesso a um profissional de engenharia.
Eu gosto da Docto porque é uma rede que tem várias faculdades, várias unidades no país inteiro. E descobri que ela tinha o centro de engenharia, o que eu sempre quis fazer. Após uma pesquisa, eu constatei que a Docto tem percentuais excelentes de aprovação na ordem. Depois você entra numa rede de ensino superior, a cabeça abre, muda muita coisa, né? Nós da Doctum queremos ser o parceiro ideal em sua formação. Entre em nosso site, fique por dentro de tudo e se inscreva no vestibular. Meu sucesso começa aqui. A presença do engenheiro na sociedade se faz cada vez mais necessário. O aquecimento da construção civil, o acesso ao crédito, permitiu que o brasileiro pudesse construir. Mas nem sempre o profissional de engenharia faz parte das suas prioridades. O cidadão comum, né, que não é o técnico, né, não é o engenheiro, ele não tem parâmetro para avaliar o terreno, avaliar a estrutura que ele vai colocar. Então fazem casas, né, ou até prédios, né, sem projeto, né, sem um cálculo estrutural, sem uma avaliação de um profissional, né. Isso incorre em erros. Então nós temos vários locais aqui onde nós tivemos desabamentos, né, em decorrência disso. E a maioria das vezes é a falta mesmo de orientação técnica que faz isso acontecer. Eu não entendo o poder público distante dessa questão, uma questão que vem de encontro aos interesses da comunidade como um todo. E principalmente a comunidade mais desfavorecida, com certeza, aquela que mais depende do poder público e que merece e tem que ter essa assistência. Conversando com o engenheiro da prefeitura, ele nos fala de um modelo de atendimento à população que colocaria o engenheiro próximo da comunidade, evitando casos clássicos de erro estrutural que coloca a vida das pessoas em risco. Uma política pública que é muito importante, que seria interessante implantar nos municípios, seria a engenharia pública. Houvesse um programa, né, que em todas as cidades, em todos os municípios, que aproximasse o engenheiro da comunidade. Então essa aproximação eu acho importante. Este modelo de escritório de engenharia social vem sendo aplicado pela rede de ensino Doctum em Caratinga e faz parte dos projetos de extensão dos alunos de engenharia. O escritório escola Engenheiros do Povo é uma iniciativa que em breve será aplicada em outras unidades da rede, em Minas e no Espírito Santo. O CREA Minas tem oferecido informações importantes aos poderes executivos nesta área. O tema Impacto das Chuvas foi discutido nos encontros regionais. E por falar no Conselho de Engenharia e Agronomia, vamos assistir às reportagens da TV CREA Minas desta semana. Olá, veja um pouco do que a gente preparou para você no programa da TV CREA Minas. O crescimento urbano trouxe consigo a impermeabilidade, ou seja, a água da chuva já não escoa mais como deveria, diante de tantas vias tomadas exclusivamente pelo asfalto. O resultado disso é a alteração do fluxo normal das águas, como explica este hidrólogo. Justamente por conta da redução de infiltração, há uma tendência que as recargas de águas subterrâneas diminuam. Então, os cursos d'água perenes no período seco têm suas vazões muito reduzidas. Fica um fiozinho d'água, diminui muito em relação ao natural, vamos dizer, antes da urbanização. É por isso que o Brasil precisa colocar em ação os planos de drenagem urbana, que também são conhecidos como manejo de águas pluviais. De acordo com dados do IBGE, 78,6% das cidades brasileiras possuem o sistema de drenagem. O problema é que a gestão de drenagem urbana na maioria dessas cidades ainda não ganha devida importância. Falta um planejamento específico para o setor, levando em conta os processos de inovação tecnológica que estão em franca expansão, monitoramento por radar e alterações das malhas viárias, estocagem de água em micro-reservatórios e a utilização de coberturas verdes. Telhados com capacidade de absorção de água, armazenamento, e essa água
fica estocada por um tempo. Se a chuva não ultrapassar a capacidade de armazenamento dessas coberturas, a água vai ser evaporada e transpirada pelas plantas. Se ultrapassar, o excedente cai no sistema de drenagem. A estocagem de água vem sendo utilizada com mais frequência. Belo Horizonte é um exemplo. Hoje conta com 21 dispositivos de contenção de cheias, ou bacia de contenção como são popularmente conhecidas. As barragens da Pampulha e Santa Lúcia são exemplos desses dispositivos, que fazem parte do programa de recuperação ambiental, o Drenurbis de Belo Horizonte. Ele é um programa, né, que além de indicar as diretrizes de intervenção, né, ele tem um apelo muito grande em todas as suas soluções para as questões sociais e ambientais, né, no âmbito da bacia a qual aquele fundo de vale está inserido. O programa não atende toda a cidade, mas atinge principalmente as 45 mil pessoas que vivem nas áreas com maior risco de inundação. O programa trabalha com sistema de esgotamento sanitário, sistema de coleta de lixo e de drenagem urbana, além, é claro, de manter um monitoramento permanente. São estações que foram instaladas em vários cursos d'água, às vezes canalizados ou não, né? E que fazem a captação, né, de dados, por exemplo, volume de chuva, né, que são importantes sob dois aspectos. Primeiro, né, fornecer um dado para a Defesa Civil. O outro uso desses dados é exatamente para aferir e verificar qual é o comportamento das nossas estruturas diante daquela quantidade ou volume de chuva. Mesmo com os esforços, ainda encontramos pelas ruas muitas poças d'água, lixo e os bueiros que não dão conta de escoar tanta água. Outro problema são os córregos e rios canalizados. Essa alternativa resolve o problema da ocupação urbana, mas esconde os problemas ambientais, como explica a engenheira civil e gerente do programa Drenurb de Belo Horizonte. Um exemplo muito simples disso são quando um córrego vem de uma cidade para outra, né? Então você tratou lá na cabeceira, eu cobri aqui o esgoto, né? O meu córrego está canalizado. Então dentro daquele trecho, daquela área, você não vê cheiro, você não vê nada. Só que quem está embaixo, por exemplo, um outro município, né? Então a ideia, por isso que a ideia é de não canalizar e tratar, né, o fundo de vale, né, no âmbito da bacia, quer dizer, no âmbito de toda aquela área que tem influência do curso d'água, ele é fundamental para a cidade. Essa revitalização ela é importante. A edição completa você encontra no site tvcreaminas.com.br. A gente se vê, até lá! Você viu aí as reportagens da TV CREA Minas e o programa de hoje destacou os riscos com os deslizamentos de encostas, principalmente neste período chuvoso. Estivemos aqui no Vale do Aço e mais uma vez na UFJF, na zona da Mata Mineira. Mais informações sobre o assunto você encontra em nosso site. Fique agora com as principais imagens do programa de hoje e eu espero por você na semana que vem. Até lá!